Nós vamos falar aqui sobre o que é a procrastinação para o cérebro, quais são as bases dela surgir na nossa vida em função do nosso quadro emocional, do nosso momento de vida. A procrastinação tem sido uma questão muito comum na nossa vida, todos nós estamos passando por momentos em que a gente trava, que a gente se impede de dar continuidade nas tarefas, nos trabalhos, e é essencial que a gente tenha em mente o conhecimento que está relacionado a esse hábito, para que a gente consiga controlá-lo e superá-lo de repente, né? Eu gosto muito do Anthony Robbins, ele é um coach e escritor, palestrante, estrategista, e ele fala muito que a única coisa que traz satisfação plena para o ser humano é a evolução. É a capacidade de se superar, de construir crescimento, conhecimento, de vencer os próprios limites. E a procrastinação é a grande inimiga dessa necessidade humana, né? Essa coisa que é tão boa e faz tão bem para a gente. Então, é essencial que a gente observe, primeiro, tanto as raízes contextuais, a questão do ambiente, que está gerando na gente essa necessidade de recuo, essa necessidade de, está pesado demais, eu preciso de uma folga, eu preciso de um tempo, quanto também observar que o nosso cérebro tem hábitos, a neurofisiologia, ela não ajuda muito nesse aspecto, é legal a gente falar sobre isso, porque quantos de nós, pessoas maduras, responsáveis, conscientes, se pegam procrastinando, deixando para depois coisas importantes, e se sente mal, se pune, se culpa por passar por isso. Então, assim, essa live que a gente está fazendo hoje, ela é um desejo de melhorar um pouco a nossa imagem perante a própria procrastinação, entendendo que existem forças muito fortes, muito grandes sobre nós, que nos induzem a esse hábito, mas, ao mesmo tempo, a partir do conhecimento dessas raízes, que a gente possa melhorar um pouquinho nossa rotina, né? Nós estamos num momento difícil, que é a pandemia, que acaba piorando mais ainda essa situação. Então, é essencial o conhecimento, né? Bem, nós vamos começar a falar o que é que provoca, o que agrava ainda mais a situação da procrastinação. Nós temos fatores reais na nossa convivência, no nosso dia a dia, que interferem muito na tomada de fluxo das atividades que nós temos. Então, para começar, o nosso cérebro basal reptiliano, desde sempre, ele procura economizar energia para poder garantir sobrevivência, né? Na antiguidade, né? Na época das cavernas, o tempo era muito agressivo, o frio era muito frio, o calor era muito calor, aliás, existiam os riscos, né? As feras, os grandes animais, então o cérebro, ele precisava guardar dentro dele uma energia para se proteger desses riscos. Então, desde sempre, o nosso cérebro tem uma tendência a economizar energia, porque ele tende a prever necessidade de gastar energia depois. É um mecanismo natural. Uma outra coisa que interfere na nossa capacidade de dar fluxo para as nossas atividades é uma formação de padrões autossabotadores que surgem por hábito em épocas que a gente ainda não tem uma consciência, assim, do valor da atividade, do trabalho, da tarefa contínua, na infância, adolescência, pela má administração das emoções, e sobre isso eu vou falar mais à frente, porque eu acho interessante citar casos tratados em clínica sobre a procrastinação, para que você entenda que a procrastinação não é apenas uma questão de preguicinha de fazer as coisas, tem uma base extremamente profunda lá no inconsciente em relação à história da gente. Eu preciso ter muito cuidado com o tempo, porque eu precisei fazer resumo do resumo para caber em 1 hora. Mas eu vou tentar chegar lá, porque ao final eu desejo fazer uma experiência, que é uma técnica de indução hipnótica ericksoniana, que ajuda a gente a se liberar das amarras, das travas que a gente tem. Uma coisa que atrapalha muito também dar fluxo ao trabalho, às atividades que a gente tem, é um projeto de vida indefinido, e por ele ser indefinido, um plano de ação indefinido também. Então, quando nós temos consciência de quais são as tarefas do dia, é muito mais, se a gente tem o hábito de uma agenda, né, a gente tem muito mais clareza em termos de administrar o tempo para atender o cumprimento daquelas tarefas. E em relação à vida, então, nem se fala, a gente nem sempre para pensar qual é o meu projeto de vida. Eu ambiciono, eu desejo, eu quero crescer.
Então, é essencial que a gente tenha um projeto de vida. E, de preferência, um projeto de vida ambicioso, que saia um pouco desse lugar comum de crescer, trabalhar, comprar casa própria, casar, ter filhos, né? É bom que a gente tenha sempre um alvo mais longe, mais alto, para a gente alcançar um pouco mais do que a média consegue. Nós temos também a influência ambiental, as pessoas que estão ao nosso redor, as circunstâncias que ocorrem, que travam a gente, né? Ao longo da live eu vou falar a respeito. Uma coisa que é essencial também, e que cada vez mais as pessoas estão aderindo, é o processo terapêutico, psicológico. Quanto mais eu sei quem eu sou, mais eu tenho consciência do meu desejo, do meu sonho, e do talento e força que eu preciso ter para conquistar o que eu desejo, né? E quanto mais consciência eu tenho de mim mesma, menos suscetível à opinião dos outros. Nós vamos também falar à frente, nos exemplos terapêuticos, o que a influência da opinião alheia interfere no nosso fluxo, né? Nessa coisa de pegar pesado no que a gente deseja. Quando a gente procrastina, normalmente a gente foca as tarefas urgentes, é aquilo que não pode deixar de ser feito. Então, vamos pensar assim, vários exemplos simples, né? As crianças vão chegar da escola, eu tenho que fazer almoço. Isso é urgente. Mas a limpeza da casa pode esperar. Lavar a roupa pode esperar. Isso é um exemplo, assim, quando a gente cuida da casa, quando está em casa. Eu tenho que trabalhar, cumprir meu horário para receber o salário no final do mês. Isso é urgente. Mas quando a gente foca só no que é urgente, a gente não faz um planejamento de ação para chegar lá na frente, para seguir em frente, construindo o nosso crescimento. E nós precisamos também fazer um trabalho de hierarquizar as necessidades, as tarefas, o que a gente precisa fazer para que nós tenhamos foco. Então, nós temos que fazer uma hierarquia de tarefas, de necessidade de trabalho, de realização, seguindo um princípio de o que é urgente e o que é importante. As prioridades, o que é mais prioritário no momento, né? Então, trabalhar pelo salário ou estudar para nos capacitar mais, para termos uma melhor colocação, sermos autônomos, criar um projeto mais ambicioso de crescimento profissional. Estudar para passar na prova ou estudar para aprender? Saciar a fome imediatamente ou perder um pouquinho mais de tempo e fazer uma alimentação mais saudável, né? Esses são exemplos do que é a gente pensar no urgente em detrimento do que é importante. O Paul MacLean foi um médico neurocientista dos Estados Unidos que descreveu como foi a evolução do cérebro humano. Então, inicialmente, nós temos o cérebro reptiliano, ou basal, que é instintivo, ele cuida do espírito de sobrevivência, das emoções básicas, medo, raiva, procurando sempre a autodefesa, a autopreservação, que são as sensações primárias. Depois se desenvolveu o sistema límbico, que é responsável pelo controle do comportamento emocional. Então, já houve uma melhora, uma evolução, né? E depois veio o neocórtex, que nos diferencia dos animais, porque ele é pautado no desenvolvimento da razão, e por meio da razão, nós podemos ser pessoas criativas, pessoas desejosas, que sonham, que projetam e realizam. Porém, vamos começar a pensar. Nós, às vezes, temos consciência da importância de trabalhar, de realizar as nossas tarefas, porém, por que a gente procrastina, né? Primeiro, o cérebro tem a preguicinha dele, ele economiza energia, então, ele procura o tempo todo o mínimo esforço possível. Isso aí já é uma característica neurofisiológica. Agora, quando nós estamos estressados, cansados, preocupados, fatalmente nós vamos ativar esse cérebro basal, que é um mecanismo que ativa o mecanismo de luta ou fuga. Então, nós vamos ficar mais ansiosos, mais adrenalina na corrente sanguínea atuando. Vamos pensar o que é a luta ou fuga. É aquela capacidade que a gente tem de, independente de raciocinar o que está acontecendo, a gente tem aquele start de correr ou lutar, né? É aquela coisa do espírito de sobrevivência. Estoura alguma coisa, a primeira coisa é sair correndo. Isso, a adrenalina entra nesse papel, nesse momento, para ajudar o corpo a ter estrutura para lutar ou fugir. Então, vamos pensar, o estresse interfere na racionalidade, porque ele cria uma barreira nas sinapses, no setor que controla as emoções, ele não acessa a razão, não acessa o pensamento bacana, equilibrado, posso, não posso, devo, não devo. Ele vai de cara, vai direto.
O Sêneca, que foi um filósofo, advogado, um cara muito um gênio romano, ele criou uma frase que diz: geralmente encontramos a morte quando ainda estamos nos preparando para viver. Então, eu acho essa frase muito legal para esse contexto que a gente está falando, porque procrastinar é adiar a vida, né? Eu falei no vídeo anterior que quanto mais a gente procrastina, mais perto do fracasso a gente chega, porque a gente não atua naquilo que a gente pode atuar em termos de inteligência e capacidade para chegar lá. A razão é a mãe da organização. Quando você para e pensa, não, deixa eu pensar aqui, o que eu tenho de fazer, eu vou fatalmente deixar a emoção de lado e falar, caramba, deixa eu cair na real aqui que eu não posso continuar assim. Então, primeira coisa para a gente começar a organizar a nossa vida, na questão do que a gente precisa fazer de fato, o que é urgente e importante ao mesmo tempo, nós precisamos fazer um inventário de prioridades. Então, a gente cria as pendências, é bom também observar o que está pendente na nossa vida, porque muitas vezes, quando nós temos assuntos pendentes, sejam eles de ordem prática ou de ordem emocional, aquilo cria uma tensão dentro da gente que nos impede de funcionarmos perfeitamente. Se a gente está preocupado demais com alguma coisa, dá branco, a gente esquece as chaves, a gente erra no trânsito, e às vezes a gente fica sem ação, sem motivação para fazer o que a gente precisa. Então, depois que essa lista está feita, olha só, se a gente colocar o que é mais fácil para fazer primeiro, no meio do caminho a gente já não vai querer fazer muita coisa, a gente já está cansado, e a tendência a buscar o prazer, ela vai ficar mais forte. Então, se você coloca a coisa mais chata e mais difícil para fazer primeiro, você está aproveitando esse impulso de motivação para resolver aquilo que é mais chato, mais difícil. E veja que depois que a gente realiza, dá uma satisfação, dá uma sensação de, opa, consegui. Bem, quais são as barreiras? Energia. Então, falamos que o cérebro economiza energia, né, para a autossobrevivência, e por isso, o cérebro entende que dieta, exercício físico, cansaço, trabalho, não faz sentido para o cérebro. Ele luta contra mesmo, sabe? Ele luta contra. E um dia desse eu vi um cara bacana, bonitão, ele é modelo fotográfico, ele sofreu fora há alguns anos e pesava uns 30 quilos a mais do peso normal. E por causa da raiva, por causa da indignação, ele se dedicou a emagrecer, a cuidar de si mesmo, e emagreceu os 30 quilos e disse, eu detesto a academia, mas eu gosto do resultado dela, e é isso que me motiva. Então, a motivação, ela é uma coisa que tem picos, ela vem, mas à medida que você vai realizando, quando começam a surgir os problemas, a gente começa a desmotivar. Então, você precisa de modificar um pouco a execução do que você está fazendo, jogando mais criatividade, ter mais clareza no seu plano de ação, para você não se desmotivar. Neste momento, 99% das pessoas desistem. A dor. Tudo que você decide fazer vai trazer alguma dor. É o preço do que você decide fazer, né? Isso também é lugar comum. Eu estou vendo que pelo tempo eu tenho que acelerar. Então, a dor na academia é a dor muscular que você tem que suportar. E qual é o antídoto para isso? Pensar o seguinte, ao invés de evitar a dor, focar nela e dizer, poxa, tá doendo porque meu músculo está trabalhando, eu vou ficar mais bacana amanhã. Isso é uma maneira de controlar a tendência a desmotivar, a desistir. O novo é difícil, instalar um novo hábito diário de fazer uma coisa que a gente não gosta muito, ele é difícil, porque o cérebro estranha primeiro, depois ele analisa e depois ele executa. Se você persiste por mais dias fazendo alguma coisa que antes era desagradável, mas utilizando na motivação, antecipando o prêmio, o benefício que vai receber, é mais fácil de você criar novas sinapses no cérebro em relação àquela atividade. Então, quando a pessoa tem o hábito da academia, da corrida, a gente ouve essa pessoa dizer, o dia que eu não corro, eu me sinto mal. O dia que eu não vou, eu me sinto mal, eu sinto falta, me faz muito bem. Então, você perceba que a procrastinação deixa de ser procrastinação quando o cérebro cria uma rede neural relacionada ao prazer de fazer determinadas coisas, e aí não há o risco de você retroceder. Existem 4 formas para a gente não procrastinar. Ter consciência, primeiro, é o seguinte, que quando a gente procrastina, a gente tem a tendência a procrastinar mais. Isso vira um vício mesmo, é viciante, né? Uma revista científica americana trouxe uma matéria que fizeram exames de imagem no cérebro de pessoas que têm contumazes em procrastinarem e perceberam que uma parte do cérebro chamada amígdala é maior, e a amígdala é responsável pelo processamento das emoções. Então, você vê que você está aumentando a rede neural de uma área cerebral que vai se preocupar muito com a emoção. O que é emoção? É o desejo do prazer, é o desejo pela alegria.
E nem sempre o que nos faz felizes, o que nos fazem, que é gostoso, faz bem. Uma feijoada é uma delícia, mas nem sempre cai bem, né? Bebida, por exemplo. Bem, o que a gente precisa ter em mente? Cansaço é extremamente gerador de procrastinação. Olha só que coisa. Por quê? O cansaço significa baixos níveis de energia. Então, se nós não administramos o tempo de trabalho, o tempo de fazer as coisas, quando nós viciamos em excesso de trabalho, preocupados, por exemplo, com o sustento da família, ou se nós viciamos em resolver problemas das pessoas, problema da família também, nós vamos ter um cansaço mental que automaticamente o cérebro vai dizer, pô, descansa, né? Então, nós temos que administrar essa parte da nossa vida que é o trabalho. O estresse estimula a produção de adrenalina, que faz a gente ficar mais ansioso. E o que o ansioso quer? Sossego, não é? Então, se você está vivendo um processo muito estressante, você vai acabar procrastinando alguma coisa porque o cérebro precisa de compensação. E muitas vezes a gente arruma uma desculpinha dizendo, não, mas eu mereço, eu estou muito estressado, estou muito cansado. A motivação gera energia e foco. A clareza sobre a tarefa também é importante. A constância diária num novo hábito faz surgirem novas redes neurais, que é uma comunicação cerebral, que faz aquele assunto ser real, ser uma realidade para nós, e aí vai ficando cada dia menos difícil instalar um novo hábito, que não é a procrastinação. Bem, nós temos outro fator que é relacionado às autossabotagens. O cérebro, ele sempre precisa de um fechamento. Então, se eu disser assim, fulano é feio, a gente fica louco para saber por quê. Fulano é feio porque ele é um cara que não cuida da aparência, não cuida da higiene pessoal. Ele é desagradável. Melhorou, né? Melhorou porque fechou. Então, o que acontece? Quando nós estamos procrastinando, a gente sempre inventa uma historinha para justificar por que a gente está procrastinando. Então, em terapia, atendendo alguns clientes, tratando da procrastinação, por que agora eu vou citar isso? Por quê? A procrastinação, ela tem um elemento inconsciente. A nossa história, a vida que a gente levou, os traumas, a consciência do nosso valor, interferem muito se a gente vai ser uma pessoa centrada, focada ou não. Então, eu vou citar aqui 4 casos rapidinhos que eu atendi. Uma menina que não se cuidava, era muito bonita, não se cuidava, absolutamente não tinha cuidado com o cabelo, com a pele, com a roupa que ela vestia. Por quê? Criada numa família extremamente rígida e moralista, ela entendeu que cuidar do corpo e da aparência é fútil. Então, ela procrastinava muito, ela não cuidava da própria aparência, e isso interferia até no casamento dela, porque era uma mulher bonita, mas ela não tinha amor próprio, e acabou gerando problemas existenciais, conjugais, né? Então, a procrastinação dela no autocuidado tinha base numa crença limitante que a família repressora instalou nela. Uma família muito moralista, muito rígida. Uma outra cliente tinha dificuldades enormes de manter a dieta. E quando nós fomos investigar, ela tinha tantos traumas afetivos sexuais, relacionamentos, que o inconsciente dela criou uma maneira de se proteger do sofrimento usando a obesidade como um disfarce para não atrair a atenção de um homem. Então, a procrastinação dela não teria como ela resolver tendo uma pessoa, um personal, um coach cuidando dela, se ela não cuidasse também da questão da estruturação psíquica dela, dos traumas, dos problemas afetivos que ela teve. Ela tinha que superar aqueles problemas para entender que ela poderia ser bonita, sim, e ter uma visão diferente da experiência que ela teve, né, trabalhando, superando. Um outro rapaz não concluiu os estudos, não parava em emprego, porque ele era solidário ao pai. O pai era um homem que não teve a formação acadêmica completa, era uma pessoa que tinha um trabalho braçal, mas era um homem muito bom, um pai muito presente, e esse rapaz não se autorizava a crescer em honra ao pai, para não humilhar o pai. Isso a gente descobriu numa constelação familiar, e no processo de resolver essa questão, ele conseguiu melhorar, dar uma guinada bacana na vida dele, entendendo que ele, se autorizando ser feliz, ele estaria fazendo o pai dele feliz também. Uma outra questão de um outro cliente é que ele se dedicava muito pouco à formação acadêmica dele. E quando nós fomos fazer a investigação da história dele,
Ele sofreu tanto bullying na infância, por causa de sintomas que eu identifiquei que eram de TDAH, se esse menino estiver assistindo, ele vai saber que estou falando sobre ele, que ele assumiu uma identidade que não era dele, uma identidade de uma pessoa que era limitada, e ao contrário, ele é muito inteligente. Então, ele sofreu bullying tanto na escola quanto em casa, com comparações, com ridicularizações, e ele se acostumou a ter uma baixa expectativa de si mesmo e dos seus desempenhos por causa disso. Nós tratamos. Então, a terapia auxilia a pessoa a investigar quais são as bases psíquicas, afetivas do hábito. Sartre escreveu um livro chamado A Náusea, e ele retrata o medo que nós temos da opinião do outro. O Instagram deu uma parada, eu estou dando continuidade aqui, reconectando. Meu filho, não faça isso. Poxa vida, hoje tem de tudo. Eu vou encerrar aqui e voltar com outra. Só um momento. Depois a gente termina de editar. Voltando. Estamos voltando. Olá, voltamos. Estamos voltando. Tivemos uma queda na conexão aqui. Então, eu estava falando sobre Sartre, que ele escreveu um livro chamado A Náusea, e ele retrata o medo que nós temos da opinião das pessoas. Então, é complicado isso, porque quando nós temos uma preocupação com a opinião do outro, nós acabamos tolhendo as nossas próprias iniciativas, né? Isso aí, já estou falando das bases do inconsciente que geram a procrastinação por uma baixa autoestima, uma baixa consciência do eu, em termos de poder, capacidade, e o eu, quando o eu tem essa autoimagem, fatalmente vai interferir em todas as conquistas, em toda a força que a gente imprime na conquista das coisas. Então, veja a definição. Penso que as pessoas pensam sobre mim, mal. Que olham como me visto, como me comporto, o que faço. Nessa alucinação, que acaba sendo uma paranoia, porque ninguém está preocupado com a gente assim. A gente, às vezes, pensa, estão olhando para mim, não estão, está todo mundo cuidando da própria vida, todo mundo tem sua questão, seu problema, e essa é uma questão que é muito comum. A gente, às vezes, sem perceber, a gente está se preocupando com o que o outro vai pensar. Tem a história de uma moça que, muito rica, mas tinha uma irmã pobre. Quando ela ia visitar essa irmã, na mala dela só tinha roupas, assim, as mais batidas, horrorosas, que até a irmã, que não era rica, observava, poxa, mas você só traz roupa feinha, se você é uma pessoa tão bonita, por que você não traz suas roupas bonitas? E essa irmã, muito sem graça, disse, é para não te ofender, para não te constranger com as minhas coisas. Então, a gente está sempre preocupando com o que o outro está pensando sobre a gente, né? Então, a gente sempre tem uma tendência a ter uma autocrítica mais severa e o olhar do outro nos imprime um bloqueio, né? Então, se a gente tem um conceito que nós não vamos dar conta, que nós não temos capacidade, fatalmente a gente inconscientemente não vai atuar no gás total que a gente tem. A gente não vai atuar com convicção. Eu vou sim, eu vou fazer sim, eu vou realizar. Eu não estou preocupado se eu vou ganhar 10, 20 ou 1 milhão, eu vou fazer. Então, quando nós temos clareza sobre quem somos, qual é a nossa limitação, né? Por exemplo, fazer uma live. A gente tem medo de falar bobagem, a gente tem medo de desagradar as pessoas, né? Porque no piloto automático, a gente pode falar sem pensar. Mas é um risco. E se eu negar a minha oportunidade de fazer uma live, de falar ao vivo, eu vou perder a oportunidade de falar coisas legais e, de repente, ajudar alguém e me ajudar também, porque a gente sempre cresce quando está fazendo alguma coisa legal. Então, a gente tem que pensar uma questão que é muito interessante. O autoconhecimento sobre a nossa história, sobre o que nós vivemos, quando nós temos, quando nós vamos elaborando todos os percalços da vida, aceitando o que não foi legal, perdoando, desapegando daquilo que não podemos ter, nós vamos ficando mais de boa na vida.
E essa situação de estarmos de boa nos mantém mais calmos. A calma, como eu já disse anteriormente, não tem a presença da adrenalina, do estresse, a calma ajuda a gente a focar, a nos disciplinar, né? E quando nós pensamos em procrastinação, pegando mais pesado, nós temos que pensar o seguinte, fazer um autoquestionamento. Quem eu sou hoje esboça quem eu serei amanhã. Quem eu quero ser amanhã esboça quem eu preciso ser hoje, né? Então, fazendo um apanhado do que foi falado até agora, nosso cérebro precisa ser treinado, nós precisamos treiná-lo conscientes de que é difícil, mas nós precisamos ter em mente que nós precisamos sonhar, estabelecer um projeto de vida, um plano de ação, que compreenda tanto o que precisa ser feito, quanto as medidas de socorro para aquelas situações de fracasso, de não dar muito certo, de atrasar no processo, porque quando nós temos isso em mente, nós nos preparamos para a situação. Nós entendemos que é possível não dar certo e que a gente pode se reformular, né? Se a primeira ferramenta não deu certo, a gente pode se reformular. Dentro da hipnose ericksoniana, aliás, falando da constelação familiar, né, eu citei que a constelação ajuda a gente a esclarecer as travas que a gente tem, que nos desmotiva, que nos faz sentirmos fracos e incapazes de tocarmos a vida. E agora, na questão da pandemia, que toda essa implicação do confinamento, do medo de morrer, a perda das pessoas que a gente ama, o medo de perdê-las, tudo isso nos coloca mais acuados ainda e interfere muito no foco. Interfere muito, é como se aquilo nos deixasse presos contra a parede e não nos deixasse atuar. Ano passado, eu, minha filha, a gente tinha 2 salas de trabalho e a gente precisou fechar naquele começo que não tinha condições de continuar trabalhando, era impedido, já estava tudo fechado, e a gente ficou, poxa, como é que faz? Isso deixa a gente muito, muito inoperante, muito angustiado. E uma coisa que eu já havia feito, que era não assistir TV aberta, principalmente porque eu sei que os jornalismos atuais não são fidedignos, eles não prezam pela informação, mas pela interpretação da informação, com base em ideologias, em desejos pessoais. Então, eu não me deixei levar pelas notícias ruins e me apeguei ao projeto de vida. Eu vou me reinventar nessa pandemia. Eu preciso fazer algo, e não é que eu estivesse negando a seriedade do momento, mas eu precisava me reinventar dentro daquela realidade. Então, quando eu falo em procrastinar, se a gente está procrastinando um trabalho desagradável, um emprego ruim, na convivência com pessoas desagradáveis, obviamente que é muito difícil a gente chegar junto. Aí, essa é a hora de, só um momentinho, da gente escrever um novo plano de ação, escrever mais um novo projeto de vida, e não sair da inércia, sair da conformidade. Então, a constelação familiar, ela ajudou aquelas pessoas a entenderem a base da sua insatisfação, da sua desmotivação para a vida. E a hipnose ericksoniana trabalha também com a ressignificação das cenas traumáticas e a projeção de novas crenças. Ela inaugura a criação de novas crenças. Então, agora, eu gostaria de fazer um convite para vocês, para a gente poder experimentar um pouco a concentração da energia psíquica no aqui e no agora, colocando aqui uma musiquinha para nós, porque a música ajuda muita gente a viajar. E essa experiência, espero que traga um benefício, né, uma calma. Todas as hipnoses que eu faço são criadas na hora, sob medida, para cada caso. E neste momento, eu vou trabalhar os temas citados até aqui, de modo a nos libertarmos um pouco, a nos desbloquearmos um pouco. Então, se você está aí num ambiente com barulho, perto de outras pessoas, eu te convido a buscar um lugar mais afastado, mais reservado, para você poder se entregar a essa atividade. Eu peço que você pense o seguinte: a hipnose ericksoniana utiliza imagens, ela se vale das imagens. Então, obrigada, tá me elogiando ali. Obrigada, Antônio Gilmário, obrigada. A hipnose ericksoniana se vale das palavras e das imagens para criar situações mentais que se assemelham ao sonho. E
ao produzirmos imagens no estado alterado de consciência, nós acabamos criando uma nova realidade psíquica. Então, eu vou convidar vocês a imaginarem cenas e, a partir da imaginação, se deixarem conduzir como se fosse um script de um filme, ok? Então, se todo mundo já estiver tranquilo, sereno, quietinho aí no seu cantinho confortável, nós vamos começar. Primeira coisa, vou pedir para você começar a respirar fundo. Estou aqui preparando uma musiquinha para nós. Respirar fundo e lentamente. Quando você respira profunda e lentamente, você está avisando ao seu cérebro que uma coisa diferente vai começar, que algo novo vai começar. E é o começo do trabalho da sugestão. Eu vou pedir que você, de olhos fechados, respirando profundamente, vá me ouvindo e deixando essas imagens acontecerem na sua cabeça, ok? Vamos lá. Eu peço que você imagine que você está caminhando numa estrada, numa zona rural, uma estrada de chão, cercada de verde, montanhas, um ambiente bem gostoso, um ambiente bem relaxante. Vamos lá? Você está caminhando numa estrada. Observe a cor da terra, observe a cor do céu, azul, pouquíssimas nuvens. Observe a natureza ao redor. Observe o cheiro da terra, o cheiro das folhas das plantas. Ouça os sons desse lugar. Você está caminhando calmamente nessa estrada. Você deseja chegar em um lugar onde você possa descansar para refletir sobre várias questões de sua vida. Você vai caminhando tranquilo e percebe que ali na frente, na curva, existe um ruído interessante. É um riacho que passa ali. O riacho, o ruído da água, uma água cristalina, fresca, agradável. Você caminha ao lado do riacho e você percebe essa água fluindo, contornando as pedras e seguindo em frente, sabendo que esse riacho vai dar num rio e que esse rio vai dar no mar. Você vai caminhando e o riacho vai ficando para trás. Você vai agora subir um vale. Você agora tira o sapato e começa a subir descalço, pisando na grama fresca, macia, sentindo a temperatura da grama fresca debaixo dos seus pés. Você vai seguindo, é agradável. Você vai subindo esse vale, essa montanha. Você atravessa um grande espaço entre arbustos, casas de cupins, árvores, e você vai subindo. Quanto mais você vai subindo, mais sensação de leveza você vai sentindo. Você gosta desse lugar. Você gosta da sensação que esse lugar te traz. Você está cada vez mais, à medida que sobe, indo ao encontro de si mesmo. Você sente que você está transformando seu estado emocional. Você vai subindo, subindo, e quanto mais você vai subindo, mais leve você vai ficando. Você avista lá em cima, no alto da montanha, uma grande árvore, imensa árvore, secular, uma grande mangueira. Você vai chegando perto dessa mangueira e percebe que existem muitos ninhos de passarinhos nessa árvore. E os frutos servem de alimentos para os animais. Você então olha 360 graus, observando toda a paisagem. Você sente a presença de uma energia gostosa, bonita.
E você vai se tornando cada vez mais integrada a essa imagem. Você olha a imensidão desse céu azul. Você olha ao longe vários lagos, rios, cachoeiras, matas verdejantes. Você também vê povoados pequeninos lá embaixo. Você sente que é um lugar lindo onde você pode descansar, onde você pode se sentir acolhido. Eu peço agora que você fique no ponto mais alto dessa montanha, um pouco afastado dessa árvore, e comece a imaginar um grande bolsão de energia branca no alto da sua cabeça. Imagine como se fosse uma nuvenzinha. Esse bolsão de energia, coloque nele a crença de ter ali uma energia que revigora, que te torna resiliente, que te torna forte, que te aceita como você é, que deixa você em paz com quem você é. Essa energia branca vai descendo e toca a sua cabeça. Ela toca a sua cabeça e faz com que você se sinta extremamente confortável. Ela vai descendo, enorme, e vai tomando conta do seu rosto, do seu pescoço, dos seus ombros, do seu peito, dos seus braços, e vai descendo e te envolvendo inteiro. Seus quadris, suas coxas, seus joelhos, seus pés. Essa energia branca, maravilhosa, pacificadora, vai ficando azul. Ela vai ficando azul porque ela está se comunicando com você, ganhando uma identidade que é sua. Agora que você está envolvido na sua energia, na sua identidade, eu peço que você comece a pensar em todos os problemas e pessoas que te afligem. E mentalmente vá colocando cada um desses elementos aí na frente onde você está. As pessoas que são preocupações, que são fontes de preocupação, de sofrimento, de dor, de tristeza, de raiva, de mágoa. Vá colocando essas pessoas na sua frente. As situações também, a condição profissional, a condição financeira, o passado, as mágoas, aquelas lembranças difíceis. Vá colocando tudo aí na sua frente. Mesmo que você, ao longo dessa fala, ainda se lembre de mais coisas, não há problema. Observe que todas essas coisas e pessoas têm uma energia azul, a mesma energia que a sua. Observe que existe seu olhar, sua atenção em todas essas coisas e pessoas. Observe que você, quando olha para a própria energia, ela não é tão suficiente assim, ela está um pouco fragmentada, diminuída. Todos esses assuntos roubam sua energia, a sua atenção, o seu foco. E não é bom que você deixe que isso aconteça. Eu peço que você agora, olhando para as pessoas que te preocupam, para as situações que te angustiam, que você olhe para cada uma delas e faça uma reverência com a cabeça. Eu peço que você olhe para esses universos na sua frente com o respeito que elas precisam receber, independente de quem são. Olhando para essas pessoas mentalmente, eu peço que você dirija a palavra a essas pessoas dizendo: eu vejo você,
Eu vejo você e eu aceito você. Mesmo que contrarie meus pensamentos, princípios, eu aceito. Eu não vou lutar mais contra aquilo que você representa. Se representa preocupação, mágoa, trabalho, ansiedade, raiva, eu vou simplesmente deixar fluir. Porque tudo que eu carrego em relação a você me incomoda, me tira do centro e me atrapalha. Eu quero guardar de você somente o que é bom. Todos os aprendizados que eu tenho e tive com você. Tudo que eu pude aprender com você. Se alguém me machucou, me ensinou a me cuidar mais. Se alguém roubou de mim, me ensinou a tomar mais cuidado com o que é meu. Se alguém me traiu, você me ensinou a me amar mais e ter mais cuidado com quem eu me comunico e relaciono. Se alguém me negligenciou, você me ensinou que todo mundo tem limitação, que todos nós temos histórias anteriores a nós e que causam limitações. Eu olho para você e aceito a sua limitação. Eu agora admito que pode haver uma razão anterior que tenha feito você agir daquela maneira. Porém, eu quero encerrar esse assunto. Para aqueles por quem eu tenho o amor e o cuidado, eu quero dedicar o melhor de mim. E para aqueles por quem eu tenho mágoa e medo e raiva, eu quero encerrar aqui. Porque é pesado demais carregar isso. Eu sinto muito se até aqui não foi um pouco melhor. Mas agora eu decido mudar o rumo da minha história e torná-la mais memorável. Eu decido entrar em contato com o meu eu mais fidedigno, mais autêntico. Deixar para trás tudo que me trava e seguir em frente na minha naturalidade, com consciência de valor, de merecimento. Então, nesse momento, eu te libero, eu te liberto, eu aceito você e eu digo, valeu o aprendizado. Muito obrigada. Você vai observar agora que a energia azul que está depositada em cada pessoa dessa que está aí presente com você, que a sua energia vai voltar para você. Essa energia que estava decantada em outras pessoas, fragmentada em outras pessoas, ela voltará para você. Você sente a energia azul voltando para você. E você vai se tornando maior, mais energizado. Porque você está fazendo uma homeostase energética. Você não está de modo algum desprezando as pessoas, mas retirando delas o que não é delas, é seu. Você vai notar que à medida que você resgata essa energia, você está resgatando amor próprio, alto valor, consciência de merecimento, e você vai ficando inteiro. Você vai observar agora as coisas, os assuntos que te incomodavam, e você vai olhá-los diferente, porque você agora está com uma energia maior. Você está inteiro na sua energia. Você vai olhar para cada um desses assuntos e vai começar a fazer uma respiração profunda e lenta. E à medida que você for respirando, você vai ficar maior. Você vai ficar gigantesco no final. Você vai crescer 10 metros a cada contagem que eu vou fazer agora.
Eu vou contar até 5 e você vai crescer 50 metros. Você vai ficar enorme, começando e crescendo. 1, crescendo, se expandindo. 2, crescendo mais. 3, crescendo. 4, se tornando enorme, maior. 5, respire fundo e sinta-se gigantesco, enorme. Pense em toda a sua história, quantas e quantas vezes você chorou, escondido no quarto à noite, quantas e quantas vezes sentiu medo, quantas vezes se culpou por alguma coisa que não fez corretamente. Perceba que tudo aquilo foi aprendizado, nada mais. Ninguém determinou que você fosse uma pessoa perfeita. Nós não podemos ser perfeitos, não devemos, não existe modo. Estamos num processo evolutivo de nos aprimorarmos a cada instante. E o que somos agora, nesse exato instante, é suficiente. Agora eu quero que você olhe lá para baixo e veja as questões que te incomodavam. Elas ficaram tão pequenas, tão simples, porque agora você percebe que existe energia suficiente dentro de você para você resolver essas questões. Você vai respirar 3 vezes seguidas agora e vai congelar essa autoimagem dentro da sua mente. Você é gigantesco e forte diante das suas dificuldades, seus problemas. 1, 2, 3. A partir de agora, toda vez que você sentir qualquer aflição, imediatamente vai se lembrar de ser um gigante. Um gigante. Metaforicamente, uma pessoa que se ama, que reconhece suas limitações, que acredita que pode se aprimorar, que confia na vida, que confia nas oportunidades, que confia nas pessoas, que entende agora que você pode, amando-se mais, escolher melhor os caminhos, as oportunidades, as possibilidades. Junto com esse tamanho gigantesco, vem uma grande consciência de autorrespeito, uma grande consciência de merecimento. A partir de agora, você só aceita o que for melhor. Você substitui o medo da dúvida pela convicção de que não podemos programar muita coisa, mas podemos programar o meio de chegar nas coisas. Utilizando ferramentas positivas, saudáveis, dignas, você agora sabe que aqueles pequenos problemas que estão ali embaixo serão superados, como foram superados por tantos de nós no passado. Você agora olha para trás e vê todo o seu clã, sua família em diversas gerações anteriores, e você recebe toda a força do seu clã. Você carrega o sangue de gerações passadas, que são um somatório de força. Enfrentaram dificuldades com o tempo, as intempéries, as tempestades, as secas. Enfrentaram as doenças sem remédio. Enfrentaram as guerras, revoluções, conflitos. Enfrentaram as pressões sociais, os preconceitos. E hoje você está aí onde está. Você é resultado do esforço de todas aquelas pessoas. Você traz em suas veias o sangue da força, a memória da luta que não cessa. Você carrega a inteligência, você carrega o talento. A partir de agora, é essa autoimagem que você vai carregar. Por muitos dias, quando você acordar de manhã, é essa imagem de força e capacidade que você vai carregar. Surgirão insights, você vai crescer em criatividade e os problemas vão ser solucionados com muito mais facilidade. Você vai entender que a confusão mental, a dúvida sobre o que fazer, a tendência a fugir e se esconder vai ser substituída
por uma convicção de que será possível vencer, de que será possível alcançar um desempenho maior e mais satisfatório na realização da sua vida, dos seus projetos. Você vai olhar para si mesmo e se ouvir: quem eu sou? Qual é a minha força? O que eu quero para mim? O que eu posso construir para mim? Respire fundo, mais uma vez. Muito bem. Você vai encerrando esse exercício, guardando a memória dessa imagem gigantesca que você é. Livre de todos os pensamentos sabotadores que interferem na sua percepção de possibilidade de crescimento, de possibilidade de superação. Agora, se você decidir qualquer coisa bacana, feliz para você, você tem consciência que você pode alcançar. Mesmo ciente da solidão, do sofrimento, das dificuldades que esses tempos têm trazido, você está forte, inteiro, para vivenciar sua aventura de existir. Para lá na frente você olhar para trás e dizer: eu sou forte, eu me construí e amo quem sou. Respire fundo, voltando, vamos voltando. Bem, eu espero que tenha sido bacana para vocês essa experiência. É uma primeira live depois de muito tempo. Eu espero continuar produzindo. Vocês podem enviar perguntas, dúvidas a respeito desses temas, talvez, ou de outros. E eu vou continuar produzindo os materiais importantes para isso. Obrigada, um grande abraço.